Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor que joga nesta noite de terça-feira contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do tricolor para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí com o placar e vamos aí para esse vídeo. Um pouco mergulhar agora nesse São Paulo, porque vai ter uma missão muito complicada. Esse time do Atlético Nacional, quando joga na Colômbia, ele é encrenca. E o Pedro Rocha já está em Medellín desde ontem e traz informações para o São Paulo no jogão de hoje à noite. Conta pra gente, Pedro. Olá, um abraço para o amigo ligado no Seleção Sport TV. É a bendita Copa Libertadores da América. O São Paulo enfrenta hoje à noite aqui no Atanásio Girardot o Atlético Nacional e toda a mística desse estádio tão temido na América do Sul. Mais de 40 mil torcedores são esperados, empurrando um time que vive uma excelente fase. O Atlético Nacional venceu os 3 confrontos em casa nessa primeira fase da Libertadores, 2 contra times brasileiros. São Paulo, embalado no Campeonato Brasileiro, de 5 vitórias seguidas, tem uma escalação com o que Crespo tem de melhor para começar os 90 minutos. Cedric volta na defesa, no meio de campo Alisson titular e Luciano no ataque retorna aos 11 iniciais. Crespo ainda não... Tivemos um problema técnico ali, a gente já roda, tenta consertar e roda esse material na íntegra. Quando o Pedro citava em estádio temido, eu escutei uma voz aqui, ganhei uma Libertadores lá, nesse estádio temido aí. Foi. Já final lá, segundo jogo. Primeiro a gente fez 3-1 no Olímpico, no tradicional Olímpico, e depois lá 1-1, gol do Dinho de pênalti. Aí conquistei só uma Libertadores lá. Comemorei nesse estádio aí, André. É? Comemorei. Então pra você não é tão temido assim. Não. Mas agora esse time lá é temido. Não, cara, assim, É um time bicampeão de Libertadores. E muito bom time. E não é esse só pelo ano... estádio, é muito bom Não, time. e esse ano, cara, assim, é um time muito forte fisicamente. Muito. E quando pega a bola, assim, eles atacam, parece que com 30 Velocidade, jogadores. Exatamente. E em casa, a campanha deles é a seguinte. Eles derrotaram o Nacional do Uruguai por 3-0. Bota na tela, por favor. Derrotaram também de forma impiedosa o Internacional lá por 3-1. E passaram pelo Bahia 1-0, jogo que poderia dar a vaga ao Bahia e um placar enganoso, porque eles dominaram o jogo do começo ao fim. Todo. Fora, eles perderam todos. Perderam do Inter, perderam do Bahia, perderam do Nacional. Fosse mata-mata, quase tudo ia pro pênalti. Exato. Só tirando contra o Nacional do Uruguai. Mas os outros era 3-0, 3-1, 1-0, 1-0, era Até tudo muito equilibrado. Fora, né? Então parece claro que a missão do São Paulo hoje é sobreviver ao jogo como visitante e trazer o São Paulo vivo pro Morumbi. Eu pelo menos vejo assim quando eu olho esse painel. Né? Assim, eu me lembro que quando começou a Libertadores, eu tive a sorte de desafiando, assim, parei para ver Nacional de Medellín e o Nacional do Uruguai. E foi uma avalanche o jogo, né? O 3-0 poderia ter sido 6, assim. O time do colombiano atropelou o time uruguaio. E aí, naquele momento, assim, eu até depois brinquei com o Rodrigo Coutinho. Eu falei, Coutinho, eu acho que a gente tem um time que vai fazer frente aos brasileiros nessa Libertadores. Sim. Porque me chamou muito a atenção o Rinestrosa e... Assim, a força desse jogador, a força, como disse o Rizek, o Cadorna, né? Jogador de meio campo, já é um jogador que já é campeão de Libertadores, ele fez parte daquele time do... Quando eles estão com a bola, parece são 30 jogadores Morelos correndo frente, assim, lá em Medellín. É um time muito, assim, que atropela muito fisicamente os adversários lá. Então, naquele momento, Cardona, me chamou muito a atenção o Nacional de Medellín. Eu passei a acompanhar os jogos do Nacional de Medellín e, de fato, comprovou isso. Que em casa é um time que põe uma intensidade no jogo muito absurda. O jogo contra o Inter, que terminou 3-0 para o Inter, foi um placar, assim, eu não vou dizer que é mentiroso, mas, assim, o jogo estava muito duro, o Rinestrosa foi expulso, e aí o Inter fez 2 gols de pênalti, justos, pênaltis bem marcados e tal, e acabou fazendo esse 3-0. Mas era um jogo que... Se você olha o placar, ele é diferente do que foi o jogo. Então, eu acho que o São Paulo deu azar também no sorteio, porque não é fácil pegar o Nacional de Medellín, embora você tenha a chance de decidir em São Paulo. Se fosse São Paulo do Zubeldia... Exato, porque eu ia falar isso aqui agora, porque ele pensava só na Libertadores. Exato. E também como é que ele jogava como visitante? Sim. Para passar o tempo, segurar 0-0 e decidir em casa. Dobrava, era o modus operandi. dobrava laterais do lado. Era o modus operandi do Zubeldia, né? Bem lá atrás, fechadinho. O São Paulo não jogava, sobrevivia como visitante. No caso do Crespo... E passou em primeiro, hein? E passou em primeiro. No caso do Crespo,
a ver qual será o comportamento do time, mas já começo perguntando, você acha que o São Paulo, em termos de jogo, melhorou com o Crespo? Pô, demais. Demais. Antes era uma equipe muito travada, hoje busca ser protagonista, faz um jogo muito fluido, muito leve, de muita mobilidade. Esses 3 zagueiros ali com o Ferrarese, imagino que seja o Sabino, né? Até porque o Arboleda machucou. Junto com Ferrarese, Sabino... Alan Franco. E Alan Franco, né? Junto com Alan Franco, eles dão uma segurança ali sensacional para o meio campo jogar. Tem o Bobadilla que vive um momento espetacular com o Marcos Antônio. Eles se alternam ali quem é o primeiro, quem é o segundo volante. Eles têm essa leitura também, por ali. Melhorou muito. O Luciano mais à frente é o outro cara também que acaba chamando muita atenção. Aí vai ser o Ferreirinha ou o Alisson, né? Que joga com uma dupla ali, porque ele joga com uma dupla junto com o Luciano. Quem seria esse jogador para... E tem o Lucas voltando. Que pro lugar do Oscar, no caso, né? Que não deve ser titular agora, inclusive. A minha dúvida era Alisson ou Rodriguinho no meio campo. Na prévia do GE, eu tô aqui com a prévia do GE, tá dando Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Luciano e André Silva. Bota na tela, a gente tem essa prévia aí. O André Silva e o Luciano praticamente são os 2 titulares, com né? dupla, É que, na verdade, tem a questão também tem o Alisson, tem o Rodriguinho e entra o Ferreirinha, né? Com uma opção ali. Mas o Ferreirinha entra mais ali na opção do André. Bom, o GE tá apostando nessa escalação a qual tratamos Eu acho que para ser provável. fora de casa talvez seja mais... Conservadora, né? Assim, porque o Alisson é um jogador que vinha jogando muito tempo como volante, mas ele começou a carreira jogando do meio para frente. Então, meio atacante. Exatamente, não chega a ser uma novidade pro Alisson. Faz todo sentido para enfrentar a Volúpia que o Atlético Nacional fisicamente fora de casa. Principalmente no meu campo. Mas quem está acompanhando o dia a dia do São Paulo e gravou esse comentário, esse boletim com as informações que colheu por lá é o Pedro Rocha. A gente roda agora na íntegra tudo que o nosso repórter conta do São Paulo para hoje à noite. Olá, um abraço para o amigo ligado no Seleção Sport TV. É a bendita Copa Libertadores da América. O São Paulo enfrenta hoje à noite aqui no Atanásio Girardot o Atlético Nacional e toda a mística desse estádio tão temido na América do Sul. Mais de 40 mil torcedores são esperados, empurrando um time que vive uma excelente fase. O Atlético Nacional venceu os 3 confrontos em casa nessa primeira fase da Libertadores, 2 contra times brasileiros. São Paulo, embalado no Campeonato Brasileiro, de 5 vitórias seguidas, tem uma escalação com o que Crespo tem de melhor para começar os 90 minutos. Cedric volta na defesa, no meio de campo Alisson titular e Luciano no ataque retorna aos 11 iniciais. Crespo ainda não pode contar com o Lucas Moura de largada. A expectativa é que ele seja titular no jogo de volta, esse sim decisivo no Morumbi, e o Lucas Moura retornando de uma lesão importante no joelho, volta dentro de casa, num gramado conhecido. Isso porque a questão do gramado é uma das preocupações do São Paulo para hoje. Teve um evento de música no último sábado aqui no Atanásio Girardot. E conversando com pessoas do São Paulo, algumas placas do gramado estão se soltando. Então existe essa preocupação, além de toda a atmosfera com o gramado. Uma dúvida o Crespo tem no ataque: se ele escala o André Silva, como ele gosta, um 9 mais de referência, ou o Ferreirinha ganha vaga no time titular. Seria o São Paulo apostando mais nos contra-ataques. São Paulo também se movimentando nos bastidores. E sobre isso, eu chamo aqui meu colega produtor do Grupo Globo, na Seleção Brasileira e também do São Paulo, Felipe Ruiz, que pôde apurar situações do São Paulo envolvendo a busca por um zagueiro e também outros reforços, né, Felipe? Boa tarde para você, prazer falar contigo. Boa tarde, Pedro, para você, para todo mundo que está ligado no Seleção. É isso mesmo, o São Paulo tinha como plano número 1, prioridade número 1, zagueiro. Era muito importante para esse elenco que hoje só tem 3 zagueiros disponíveis, porque o Arboleda está machucado, trazer pelo menos uma peça pro Crespo. E o São Paulo avançou muito no nome do Igor Rabelo, muito mesmo. Assim, hoje ele está praticamente, dá para falar, dentro do São Paulo. Se nada mudar, era um jogador que estava em final de contrato, o contrato dele terminaria no fim de 2025, já não fazia parte ali dos planos tanto do Atlético. O São Paulo tem conseguido costurar e deve ser um reforço pro Crespo. O Igor Rabelo, que não fez os 7 jogos ainda do Campeonato Brasileiro, pode atuar no Campeonato Brasileiro, não nas oitavas de final da Libertadores. São Paulo, caso passe, teria que inscrevê-lo nas quartas de final. São Paulo que tem feito malabarismo no mercado, né? Tem mais gente vindo aí? A palavra é essa, Pedro, malabarismo. Por quê? Não tem dinheiro, o São Paulo tem uma dívida de quase 1 bilhão. O São Paulo, só esse ano, já passou 34 milhões do que tinha de plano de orçamento. Então,
tem feito vendas, o Lucas Ferreira está praticamente vendido e está tendo que ser criativo no mercado. A criatividade é a palavra. Conversando com pessoas do São Paulo, em todos os escalões, desde a diretoria até a assessoria, todo mundo fala, é criatividade, é buscar jogadores... Passa pela comissão técnica também, os pedidos do Crespo. Muito, o Crespo tem conversado diretamente com todo mundo da diretoria e nomes ou em fim de contrato ou que vem por empréstimo com opção de compra lá na frente. Você prolonga isso, você vê se o jogador dá certo ou não, se ele joga, se ele vai bem, e aí depois, em caso de sucesso, você faz a aquisição. Tem um nome aí que pode chegar, viu? Você ainda não pode divulgar, né? Ainda não, estamos apurando, mas o São Paulo está no mercado e com um nome aí que da América do Sul pode pintar. Esse método que o São Paulo faz, opção de compra, empréstimo com opção de compra, é justamente para não afetar o orçamento desse ano. É um método que o São Paulo já faz há algumas janelas de transferência, por isso que é tão importante passar de fase nessa Libertadores da América, mas vai ser difícil diante de um adversário que é muito forte dentro de casa contra clubes brasileiros. São Paulo foi eliminado aqui na Libertadores de 2016, que o Atlético Nacional foi campeão, então esse retrospecto, sobretudo contra o São Paulo, é o que vai trazer tanta gente para esse estádio hoje à noite, mas o São Paulo muito confiante na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. A bola vai rolar hoje à noite aqui e vai ser um jogaço digno de Libertadores da América. Obrigado, Felipe, eu volto com vocês aí no estúdio. Entra em campo pela Libertadores, né, Arnaldo? Nacional de Medellín, em Medellín, jogo difícil. São Paulo é uma pedra no sapato do São Paulo e sobretudo lá. E o Atlético de Medellín é bem forte jogando em casa. E vai para campo. Vai o São Paulo com seus 3 zagueiros, os únicos que estão lá, mas pode ser que tenha zagueiro chegando, não para esse jogo, mas é isso, Arnaldo? O ideal seria se tivesse já o zagueiro lá, né? São Paulo tá sempre, com essa questão do mercado, tá sempre atrás, né? O jogo hoje é bem difícil. O que foi, Verso? E nem vai poder escrever para o segundo jogo, só para deixar claro, né? Exatamente. Isso não é... Já está atrasado nessa reposição do Arboleda. Já entrou vendido, né? Nessa eliminatória, sobretudo nesse setor defensivo, né? Também não foi a Medellín ou Ferreirão, que está sendo negociado, que seria uma opção importante de banco. É curioso, né, Tironi? Na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo, nos jogos fora de casa, venceu todos, né, com o Zubeldia. Num jogo contra o Libertad, o Ferreirão foi o destaque. No jogo contra o Alianza, o destaque foi o Matheus Alves. Os dois já foram vendidos, hein? O Ferreirão, faltam pequenos detalhes. Eram titulares do time na fase de grupos da Libertadores. Não foi há muito tempo, não, hein? Porque não tinha Oscar, já não tinha o Lucas, né? E os meninos foram titulares. O Luca fez gol contra o Libertad, esse ainda não foi vendido, tá lá, tá em Medellín. Mas é um São Paulo diferente agora com o Crespo, de novo sistema e tudo mais, mas com as suas limitações. No meio para frente, em Medellín, tem opção. O Lucas treinou, vai para o banco, treinou bem, tem os gringos que foram contratados os dois, né? Os dois reforços do São Paulo, né? Depois do início do ano, o Tapia e o Dineno. E a questão é a força do adversário como mandante. O Nacional de Medellín estava no grupo do Palmeiras, não, do Internacional e do Bahia, na fase de grupos, né? Acabou eliminando o Bahia. Ele venceu as 3 em Medellín, venceu os seus 3 adversários. Venceu o Nacional do Uruguai, o Inter e o Bahia, e perdeu as 3 fora, né? Ele é muito forte como local mesmo, é a grande... Então o São Paulo tem que sobreviver ao primeiro jogo, né? E aí, entre o primeiro jogo e o segundo jogo, tem um jogo contra o Sport, no Recife, que eu sinceramente estava pensando aqui, cara, não tem a menor possibilidade, seja qual for o resultado de Medellín, do São Paulo jogar em Recife com um que seja titular. Não tem como, né? Medellín, Recife e depois a volta no Morumbi, esquece. E aí quem joga, né? Aí talvez se o Igor Rabelo for contratado do Galo, ele possa jogar. Detalhe, São Paulo já tentou contratar o Igor Rabelo algumas vezes. Não tá jogando no Atlético, não sei o que lá. A proposta do São Paulo é mais ou menos a mesma com o esquema do Dineno, né? Que estava disponível no Cruzeiro, mas o Dineno não era nem relacionado no banco. O Igor Rabelo jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil, entrou no segundo tempo. Ele é reserva do Lianco e do Júnior Alonso.
Das outras vezes o Atlético não liberou. Então a ideia de São Paulo é contratar ele por empréstimo até o final do ano com cláusulas de renovação, como tem o de Neno, né? Não sei se vai sair esse negócio, Tironi. É meio no desespero. O São Paulo perdeu o Juan, não conseguiu contratar o Tolói e tudo mais, né? Então, nessa limitação. Saiu também uma notícia do nosso companheiro Jorge Nicola, os outros jornalistas estão repercutindo, os outros setoristas do São Paulo, em relação ao Medina, que é um jogador que era do Boca, foi para o Estudiantes, é titular do Estudiantes, que joga a Libertadores, tem 23 anos, que aí para mim parece ser um devaneio, né? Aí é uma coisa mais um devaneio do que propriamente uma possibilidade, né? O São Paulo está tentando, sim, esse zagueiro sem pagar pelos direitos dele e talvez um lateral sem pagar pelos direitos dele, né? Mas hoje é que a coisa começa para valer, e que o Crespo tem um grande desafio numa competição em que o Zubeldia vinha muito bem, né? O São Paulo tem na Libertadores da América 15 partidas invicto. Vou repetir. 15 partidas invicto, 14 com o Zubeldia e uma com o Carpini lá atrás do Morumbi. Não é pouca coisa, pelo contrário, não é pouca coisa mesmo, né? E se o São Paulo continuar com a sua invencibilidade, seja empatando em Medellín, já é um ótimo resultado. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Atlético Medellín, que é o próximo adversário do São Paulo nas oitavas de finais da Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Colombiano. A equipe do Atlético Medellín está na segunda colocação da competição. Em 6 jogos disputados, somaram 11 pontos. Está 3 pontos atrás do Júnior Barranquilla, que é o líder da competição e que também está invicto nessa atual temporada. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Atlético Medellín. Todos esses jogos são do Campeonato Colombiano e da Copa da Colômbia. A equipe tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última derrota foi no dia 22 de julho para o Deportivo Pereira, fora de casa. Já neste final de semana, ele jogou em casa contra o Alianza Valledupar e venceu pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos entre Atlético Medellín ou Atlético Nacional contra a equipe do São Paulo. São 3 vitórias para o Atlético, 1 vitória do São Paulo e 1 empate. A última vitória do São Paulo foi na Copa Sul-Americana da temporada de 2014, ou seja, já tem 11 anos isso. E o último confronto deles foi na Libertadores de 2016, em que eles foram campeões e acabou eliminando o São Paulo da competição. Enfim, vamos ver como o Crespo vai preparar essa equipe para esse jogão. Muito provavelmente há possibilidade de Lucas jogar até como titular. Vamos ver como ele vai preparar, porque o São Paulo precisa pelo menos trazer um bom resultado de lá para decidir na semana que vem aqui no Morumbi com mais tranquilidade. A torcida com certeza vai lotar no jogo da volta e aí ficaria muito mais fácil para a equipe passar para as quartas de finais da competição e continuar sonhando com o tetracampeonato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!